Começaremos agora o módulo 8, a parte 1, falando sobre a história do leite e dos queijos. Eu vou começar mostrando para vocês um artigo da Nature Communications que saiu recentemente, agora em 2021, sobre pesquisa de proteínas antigas, dando evidências do consumo de produtos lácteos no nordeste da África. Esses pesquisadores, analisando material encontrado, principalmente no cálculo dentário de alguns fósseis humanos e também de pedaços de cerâmica, encontraram confirmado a presença de proteína nessa região aqui do nordeste da África, muito próximo aqui à Península Arábica. E essas descobertas, então, elas indicam que grupos de seres humanos antigos que praticavam o pastoreio se espalhou por essa região, ao mesmo tempo em que se havia o consumo desses produtos lácteos, havia a adaptação genética com a presença do que a gente chama do gene da lactase persistente. A lactase é a enzima que propicia ao ser humano a digestão da lactose, que é o açúcar presente no leite. Esse gene ele é presente em todos os filhotes humanos, em todos os bebês, mas numa grande parte da nossa população, quando atinge a idade adulta, esse gene ele é desativado. Mas em algumas pessoas esse gene permanece. Por isso que ele é chamado de lactase persistente, né? Pois bem, nós vimos aqui esse retângulo ampliado aqui na figura B. Na figura A, dá mais ou menos uma ideia do fluxo migratório em relação ao tempo, a partir do momento em que esses povos saem dessa região aqui da África, migram para a região ocidental da África e para a região sul da África, né, para o oeste africano, o leste e o sul. Então vejo que isso tem aí uma cronologia de 8.000 anos até 2.000 anos antes do presente, mas nessa região aqui foram identificados a presença, e aí sim conseguiram identificar se o material vinha de vaca, que é essa cabecinha de vaca aqui, se era de cabra, que é esse outro símbolo, ou esse branquinho aqui, que é de vaca e de ovelha. E, ao mesmo tempo, esses símbolos, o círculo, o triângulo, o quadrado ou o losango, determinam o período, mais ou menos. Então, vejam que no período neolítico foi identificado consumo de leite de cabra e de vaca e ovelha, porque há uma certa semelhança que nós vamos ver depois. Já nessa outra região aqui, já num período mais recente, no período merolítico entre 2.300 a 1.600 anos antes do presente, nós vamos encontrar vaca e ovelha. Cabra nós só vamos encontrar nesse sítio. Nesses outros sítios, o quadradinho, e o quadradinho significa o pastoril neolítico entre 3.500 a 1.200 anos antes do presente. Então, evidência de que o consumo de leite, o consumo de produtos lácteos já havia se espalhado pela África desde 8.000 anos antes do presente. Mas, colocando um pouquinho de química e bioquímica aqui na discussão, que proteínas foram essas? Foram proteínas beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro do leite. E aqui a gente tem uma estrutura pictória, né, uma figura do que significa, da estrutura dessa beta-lactoglobulina. Então, aqui nós temos uma alfa-hélice, essas fitas aqui são folhas betas, e essas linhas são regiões de estrutura randômica. E
a origem do leite, né, se ele vem de vaca, se ele vem de ovelha, se ele vem de cabra, distinguido, pela localização na estrutura primária, na posição 71 e na posição 148. Então, o D, que é o ácido aspartico, o aspartato, ele está presente nas vacas na posição 141 e na posição 148. Já nas cabras, a posição 148 é do aminoácido lisina, tá? Que é esse distinguido aqui pela letra K. E na posição 71 nós temos a asparagina, e na posição 148 asparagina para a cabra, para a ovelha. Então, praticamente o que distingue a ovelha e a cabra é a presença de asparagina, mas também, principalmente aqui na posição 148, para a cabra da lisina, que é a letra K. Então, são essas características bioquímicas que acabam desvendando para nós esse período histórico. Então, veja que hoje a paleontologia, a arqueologia, ela depende muito da química, esses métodos avançados. Isso aqui são gráficos que distinguem essa estrutura primária e a sequência de aminoácidos, né? Aminoácido 59, 60, 61, 71, até o aminoácido 148, né? Então, essa sequência, porque vejam que todos os outros aminoácidos, nas posições, eles são iguais para esses três animais. Apenas na posição 71 e na posição 148 que ocorrem aminoácidos diferentes. Isso é que permite distinguir. E isso aqui foi obtido por cromatografia líquida, massa-massa, pela metodologia Tandem. Isso tudo está descrito aqui nesse artigo. Eu vou botar esse artigo completo no Moodle, tá? Para facilitar a pesquisa de vocês. Então, o que fica claro é o seguinte, que o leite desde cedo, né? Acredito que até um pouco antes desses dados aqui, até cerca de 15 mil anos antes, porque também tem outros vestígios aí com gordura encontrados em cerâmicas, etc., de que o homem consumia, né, produto lácteo, leite, há mais de 15 mil anos atrás. Então, e a importância do leite na nossa alimentação, quando a gente falava da história da carne, a gente via lá que os animais e a domesticação de animais, a domesticação ela se dá mais para que o homem utilize de produtos secundários desses alimentos. São alimentos em que retirados, que mantém o animal vivo. Então, a obtenção de leite, você tem diariamente a obtenção de leite daquele animal. Então, aquele animal lhe dá alimento por toda a vida dele, né? Então, quando ele ficar velho, deixa de produzir, você o abate e o consome. Mas não eram animais criados para a produção de carne, como a gente já comentou, né? E ao ponto dessa importância do leite na alimentação, se dá pela própria nomenclatura e analisando a mitologia. Então, galáxia, nós temos a nossa Via Láctea. Então, vejo que Via Láctea já é uma nomenclatura em que faz alusão aos produtos lácteos. Já galáxia também é uma alusão à palavra grega leite, quer dizer, a origem de galáxia vem da palavra grega gala, que significa leite. E a mitologia grega diz que a Via Láctea, né, os céus, na realidade, eles ali não tinham noção de que o que era uma galáxia, o que não era, né? Mas que os céus e as estrelas, a origem disso, se dá quando que era a deusa grega da feminilidade, ao amamentar Héracles, que é o mesmo deus Hércules na mitologia romana, derramou leite.
E aí cada gota de leite dessa deu origem a uma estrela, um ponto luminoso daquele do céu que os gregos avistavam nas noites claras. Eu sempre brinco que Hera deve ter derramado muito leite, porque só na Via Láctea nós temos 400 bilhões de estrelas. Mas não é só na mitologia grega e romana que nós temos essa alusão ao leite na escritura hindu. Fugiu aqui. Nos escritos hindus, eles descrevem o local onde nasce o sol, a lua e as estrelas como um vasto mar de leite. Então, é uma imagem bem adequada aí a essa fonte de nutrição e de vida, né, que eles acreditavam que o leite era. Então, nós temos aí também escritos hindus dos Vedas. Vedas é uma coleção de escritos hindus, e o Rig Veda, em 1700 anos antes do presente, ele é uma obra dessa coleção Vedas, contém mais de 700 referências às vacas e à abundância que as vacas representavam justamente pela produção de leite. E esse leite, os Vedas usavam tanto quanto medicamento, quanto como alimento. E esses animais, então, eles tinham tanta importância que chegaram a ter o status de animais sagrados. Tá? Então, há uma forte evidência que em um determinado momento os nossos humanos antigos aqui migram do caçador-coletor para um pastorialismo, né? E que essa produção de leite também surge, esse pastorialismo, o pastoralismo nômade, ele surge como resposta a, digamos, períodos de infertilidade na agricultura. Essa infertilidade pode ter várias razões, né, mas acredita-se muito a degradação ambiental. E aí, quando havia períodos de infertilidade do solo ou quebra de safra, né, como a gente fala hoje, esses seres humanos então migram para o pastoralismo, porque eles conseguem manter uma sobrevivência ao se alimentar de leite e de alguns produtos lácteos, né? Mas assim, nós, quando os seres humanos, mamíferos, né, desde cedo, nós como bebês, nos alimentamos com o leite materno, né? Hoje tem toda uma discussão a respeito do consumo de leite. Então a gente tem aí questões sobre qualidade do leite saudável versus insalubridade, quais são as melhores fontes do leite de cabra, leite de búfalo, as práticas agrícolas, direitos dos animais, leite cru versus pasteurizado. Isso tem muita importância em alguns, principalmente na indústria de queijo, a segurança do queijo produzido de leite cru, qual é o papel adequado do Estado aqui, o movimento dos alimentos orgânicos, o uso ou não de hormônios. São todas discussões que surgem, mas que claramente o leite é o ponto central dessas discussões aí, né? Nós vemos aqui uma inscrição no sarcófago da rainha Kawiti, ou Kawiti, esposa do faraó Mentuhotep II. Em 2061, esse faraó reinou por 51 anos aqui, entre 2061 a 2010 a.C. Isso aqui está no Museu Egípcio, na cidade do Cairo, e a gente tem aqui claramente uma representação de uma ordenha
de uma vaca, né? Mas o consumo de leite para os seres humanos, ele é claramente uma exceção do ponto de vista bioquímico por causa do gene lá da lactase persistente, tá? Nós temos outros encontros históricos aqui, ó. Na tumba do faraó egípcio Hor-A, em 3100 a.C., mais ou menos, né, um período um pouco mais antigo que isso aqui, foi encontrado na tumba produto lácteo, queijo, tá? Quer dizer, o que podia ser queijo. Tem uma outra tumba do faraó Pitames, prefeito da capital do Egito, na época, uma cidade chamada Mênfis, aí há 1.300 anos antes do presente. Então já na era depois de Cristo aí, foi encontrado um pote de cerâmica contendo um produto que poderia ser queijo, mas é interessante que nesse queijo foi identificado a presença de brucela, que é a causadora da brucelose, ou também chamado febre de Malta, né? que produz aí febre alta, calafrios, dores musculares e etc. Na Suméria, há tábuas de argila com escrita cuneiforme, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Há registros, os sumérios eles registravam muito trocas e a escrita deles era muito para controle de produtos. E ali está descrito o comércio de queijo com algumas regiões vizinhas, tá? Então, só para voltar aqui, vejo que habitantes do Oriente Médio, norte-africanos e até do subcontinente indiano, eles não possuem o gene que desliga a lactase. E, portanto, eles têm, na verdade, o gene da lactase persistente. Então, eles mantêm a capacidade de digerir a lactose, que é esse disacarídeo composto de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose unidos em ligação beta entre o carbono 1 da galactose e o carbono 4 da glicose. Tá? Embora a maioria dos negros africanos sejam intolerantes à lactose, isso é, eles não têm o gene da lactase persistente, os Maasai, que são pastores de gado, eles têm o gene da lactase persistente. Então, o que aparenta é que a intolerância à lactose faz com que na cultura daquele povo não haja muitos produtos lácteos advindos dessa região. Então, pesquisas genéticas aí sugerem que a persistência da lactase adulta ela não se tornou generalizada em populações humanas até cerca de 5.500 anos antes de Cristo. E aí nós estamos falando em cerca de 7.500 anos antes do presente. Né? E que essa capacidade genética ela foi desenvolvida primeiro em povos né, da Península Balcânica, dos Balcãs, né? Bulgária, onde hoje é a Bulgária, Hungria, né? Na Europa Central de povos que haviam migrado do sudoeste da Ásia. O que é o sudoeste da Ásia? É o crescente fértil. Tá? Então, populações africanas também apresentam evidências da presença desse gene da lactase persistente. Né? Então, durante esse mesmo período, que é justamente o que essa pesquisa tão recente nos mostrou e nos confirmou, então, que populações africanas já há cerca de 8.000 anos antes do presente já possuíam a lactase persistente e, portanto, a capacidade de se alimentar de leite
como bebida, né? O leite como bebida. Não estamos falando de nenhum outro produto aí à base de leite, mas sim leite como bebida. Né? Então, qual seria o primeiro animal a ter sido ordenhado? Bom, o artigo apresentado no início do vídeo mostra lá que o primeiro e o mais antigo sítio ali onde foi encontrado era leite de cabra. Né? E por que será que a cabra passou a ser o primeiro animal a ter sido ordenhado e posteriormente se buscou outras alternativas, e aí veio a ovelha e veio também a vaca, búfalo e outros animais, né? Talvez sejam por essas características aqui. A cabra, ela produz 5 vezes mais leite que a vaca, se a gente for levar em consideração o peso dos dois animais, né? Obviamente a cabra é muito menor em termos de quantidade bruta, produz menos do que a vaca, mas em relação ao peso, e aí a gente vê o peso e o volume da cabra tem a ver com quanto que o animal come e o espaço que é necessário, né? E a cabra também dá mais leite proporcional do que a ovelha. A gazela, ela tem um infortúnio na domesticação, né? A cabra, ela é originalmente um animal derivado aqui, digamos, evoluiu a partir de algumas espécies de gazela, né? E a ovelha, ela tem uma facilidade que ela é muito dócil, sucesso na domesticação, tinha pouca quantidade de leite, mas mesmo assim esse leite era consumido, porque como a gente viu, que ele foi encontrado evidências de leite de ovelha no cálculo dentário daqueles hominídeos lá do nordeste da África, do artigo do início. Mas a ovelha tinha uma outra particularidade, que é a lã, e nos deu aí, foi muito importante para que pudessem aqueles povos construir roupas e alguns outros utensílios a partir da lã de ovelha, né? Só que esse leite, ele naturalmente logo foi percebido que ele se prestava para a produção de outros produtos, tá? Que a gente vai chamar aí de leites fermentados. E por que isso? Porque naturalmente o leite abriga incontáveis micro-organismos presentes no leite. Não importa o leite de que fonte seja, inclusive o próprio leite materno humano, né? Nós vamos encontrar naturalmente presentes no leite micro-organismos conhecidos hoje como Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus e outras bactérias benignas aí, capacidade de se nutrir do leite. Infelizmente também outras bactérias aí, micro-organismos, também encontram no leite um ambiente muito hospitaleiro, como a Listeria monocytogenes, o bacilo da tuberculose, da brucelose. Por quê? Por conta das propriedades bioquímicas e nutricionais do leite. O leite tem uma grande quantidade. O leite, 7/8 do leite é água. Mas esse outro 1/8 sólido, nós vamos encontrar aí proteínas de alto valor biológico, a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, que são as proteínas do soro, e as proteínas insolúveis do leite, que são as caseínas, caseína alfa-S1, alfa-S2, caseína beta, caseína kappa, né, que são proteínas que têm alto valor biológico. Tem gordura, o leite tem gordura, né, que a gente conhece como manteiga, como nata, mas são triglicerídeos aí, compostos de ácidos graxos de cadeia carbônica mais curta, e também de açúcar, né? O leite ele tem um sabor levemente adocicado por conta da presença da lactose, que a gente já falou um pouco sobre ela, mostramos aí a estrutura química, e também de uma série de minerais, entre eles o cálcio. O cálcio é que, digamos, que é o mineral bandeira aí do leite, né?
E esses micro-organismos que o leite hospeda, claramente serviu para que se pudesse, o homem logo descobriu que esse leite ele se tornava azedo, ele se tornava ácido, em alguns casos ele se transformava numa massa sólida, e a partir daí então surgem diversos produtos lácteos, mas hoje nós temos aí praticamente três tipos três grandes classes, tá? Isso é uma classificação didática, mas vocês vão ver que é bem possível que livros de tecnologia de leite possam até apresentar uma classificação diferente, mas essa é uma classificação bem simples que diz o seguinte: nós temos produtos de fermentação única e exclusivamente láctica, né, iogurtes, leites acidófilos, até mesmo alguns queijos. Alguns outros produtos se dá por a presença de dois micro-organismos, quer dizer, leveduras e bactérias acidoláticas, e aí nós temos como exemplo o kefir, o vili e o kumis, né, que são produtos lácteos. O kefir, o próprio kumis é feito de leite de égua, tá? Em que, quando entra a levedura, pode haver produção de gás, então esses leites fermentados aqui têm uma leve efervescência e pode inclusive apresentar um leve teor alcoólico ao redor aí de 0,5%, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não chega a mais do que 1,5% de teor alcoólico para alguns desses leites fermentados aqui, com levedura e bactéria ácido lática. E outros são também produtos obtidos de fermentação láctica, mas também com fermentação fúngica, e aqui nós temos queijos sólidos, alguns queijos cremosos, mas claramente os exemplos aqui desse terceiro grupo são o queijo Roquefort, o queijo Brie, o queijo Camembert. E é exatamente isso que a gente vai falar na segunda parte. Esse aqui é um selo de origem do Cazaquistão, em que é um selo de 2005, que celebra o kumis, que é essa bebida, esse leite fermentado a partir de leite de égua, usando a levedura e bactéria ácido lática. E aqui um hieróglifo egípcio que claramente reporta, que relata a produção de queijo já no Antigo Egito, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, que é a data dessa representação aqui. E é justamente esses produtos lácteos fermentados a partir do leite que nós vamos comentar aí na nossa segunda parte da aula, tá bom? Até já!